Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é O Herdeiro Perdido, da coleção Jogos de Herança. Então, este aqui é o livro, gente, é o segundo de uma coleção. A princípio vai ser uma trilogia, mas não tem nada confirmado ainda. Com certeza vai ter o terceiro, mas não sabemos se vai ter mais que o terceiro ou não. Eu já fiz análise do primeiro desse livro aqui, vou deixar aqui nos cards pra vocês darem uma olhadinha. Foi o primeiro 10/10 do ano de 2021, e eu volto com esse aqui pra falar um pouquinho sobre a minha opinião pra vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixem de se inscrever aqui no canal. E se vocês forem fazer qualquer compra na Amazon, sendo livro ou não, vocês podem utilizar o meu link que tá aqui na descrição do vídeo e automaticamente vocês me ajudam com o canal. Inclusive, se você gostar do livro que eu vou falar hoje e quiser comprar ele, aqui embaixo tem um link direto pra ele no site da Amazon, fica mais fácil pra te realizar a compra. Eu vou dar uma introduzida no livro no geral, gente, pra quem não leu o primeiro e quer saber um pouquinho da história, e depois eu falo um pouquinho mais sobre esse aqui. O livro conta a história da Avery, que é uma menina que perdeu a mãe faz alguns anos e mora com a irmã dela. A Avery sempre tem aquela política de sempre fazer o suficiente, ela nunca faz mais que o suficiente. Então ela faz o suficiente para passar numa prova, ela faz o suficiente no trabalho dela, ela nunca dá de si a mais do que o suficiente. E ela tem essas características, mas a Avery é uma pessoa que ama muito jogos, ama muito enigmas, e a gente vai conhecendo ela ao longo do livro. Do nada, um dia a Avery é chamada na diretoria e ela descobre que está recebendo uma herança, mas ela não sabe o que é essa herança. Então ela é obrigada a viajar para casa desse cara, o Tobias, que deixou uma parte da herança para ela, para lerem o testamento todo mundo junto na família. E ela acaba recebendo uma herança bilionária, quase praticamente trilionária. Ela vira muito rica da noite pro dia. E para isso ela tem que seguir algumas regras, e uma delas é viver na casa Hellthorn, com os netos do Tobias, com as filhas do Tobias, tudo ali, todo mundo junto na casa. Então ela tem esse desafio, ela tem que ficar no mínimo 1 ano lá. Só que o Tobias, gente, era conhecido por ser o cara dos enigmas, o cara dos mistérios. Ele criou os 3 netos o tempo todo desvendando as coisas. A casa é como se fosse um quebra-cabeça. Lembra muito Entre Facas e Segredos, assim, só que no caso, a casa é assim, é cheia de passagem secreta, é muito legal. Então, a Avery acaba entrando numa jornada, além de conhecer tudo que ela tem direito, tudo que ela ganhou, mudar de vida, ir pra uma escola particular. Ela acaba entrando numa jornada junto com os netos do Tobias para descobrir o porquê que ela recebeu essa herança, porque não tem explicação. E o Tobias deixou como se fosse um joguinho para cada um dos netos. Então, a Avery se envolve ali e acaba junto com eles tentando descobrir. O livro, ele é bem mais de mistério. Eu sou apaixonada pelo primeiro livro, eu amei muito mesmo. Se vocês forem ver a outra análise, vocês vão ver quanto que eu gostei. E eu gostei muito do segundo também. Também é um livro das 10 e também virou um favoritário pra mim. Então, o livro 1 tava aqui, o livro 2 conseguiu atingir a minha expectativa e ficou no mesmo patamar. Além do mistério, a gente tem um pouquinho de romance inserido no livro. Não é o foco principal, mas tem sim um flerte, tem ali um chip que a gente desenvolve. Então tem essa questão também. E claro, gente, são livros de mistérios, mas são livros de mistérios jovem adultos. Os personagens são adolescentes. Então não é aquela coisa que envolve muito suspense, não é nenhum terror psicológico. É mistério mesmo, é desvendar os mistérios que o Tobias deixou e vamos lá, o pessoal vai indo lá, vai indo lá, vai indo lá. O segundo livro, falando um pouquinho mais sobre ele agora, então se você não leu o primeiro, talvez, né, não seja um bom momento escutar isso. Mas no segundo livro, ele vai atrás do herdeiro perdido. Eles descobrem, no primeiro livro, que o Toby pode não estar morto. Quem que é o Toby? O Toby é o filho do Tobias, que morreu há muitos anos. Então eles descobrem que ele pode não estar morto, e eles acham que tudo isso, toda essa herança, tudo isso, pode ter alguma coisa a ver com ele. Então eles se envolvem ali nos jogos, tanto os netos quanto a Avery, eles meio que se viciam no jogo, sabe? Alguns vão deixando mais pra trás, outros vão ficando mais a fundo, principalmente o Jameson e a Avery e o Chandler são quem jogam nesse livro. O Nash e o Grayson ajudam, mas não são tão principais na parte do jogo nesse livro aqui. Então, o principal mistério desse livro aqui é descobrir o que aconteceu com o Toby. Ele tá vivo, ele não tá? Por que a herança foi deixada pra Avery, que é o mistério do primeiro livro? Então vai continuando assim. E esse livro tem um pouquinho mais de romance que nos outros, um pouquinho mais de flerte, o que é muito bom, eu gostei, porque foi inserido bem devagarzinho as coisas, não foi nada corrido. Então é bem levezinha essa parte também, dá um contraste nas coisas mais pesadas do livro.
E de novo aqui, né, gente, a gente tem tentativa de assassinato, a gente tem sequestro, a gente tem um monte de coisa, tem um monte de reviravolta, um monte de plot twist. O livro é muito interessante de ler, o livro é muito viciante, e eu li ele 2 vezes. Eu acabei e eu quis ler tudo de novo, porque eu queria, tipo, pegar aquilo que eu perdi, sabe? Porque eu li muito rápido, eu li num fim de semana, então eu peguei o livro e li em mais tempo, li umas 2 semanas lendo ele depois com calma, cada parte, fui anotando algumas coisas, até pra aqui trocar uma ideia com vocês, porque acontece muita coisa, e eu li muito rápido a primeira vez, porque eu fiquei muito viciada. Então, pra quem gosta desse tipo de livro, gosta desse tipo de gênero, gosta de um pouco do que eu comentei aqui, vai gostar muito desse livro, vai gostar muito do primeiro livro também. E a gente vai ter um terceiro que tá confirmado pro fim do ano. Deve chegar aqui no Brasil ano que vem só, mas tá confirmado, tá? Então não se preocupem, vai ter mais um livro. Mas os livros, tanto o primeiro quanto o segundo, eles não encerram assim com um gancho tão grande. Eles encerram de uma forma que, claro, eu tenho coisas que eu posso resolver, mas eles também têm o seu encerramento. Então o livro tem início, meio e fim, mesmo eu tendo uma continuação. O que pra mim é uma vantagem muito boa. Como eu comentei, então, minha nota é 10 de 10, foi favoritado. E se vocês já leram o livro, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês com spoilers. E se você não leu o livro, quer ler o livro, gostou, quer ver a análise do primeiro livro, olha lá, já deixei aqui nos cards, quer comprar o livro, usa o meu link da Amazon e depois aqui vem me contar o que você achou. O livro começa introduzindo um pouquinho mais a questão do Toby, talvez ser o pai da Avery. Vou dizer que eu desconfiei disso em vários momentos do primeiro livro, mas o livro me fazia mudar de ideia. Então começa ali com ela achando que é o pai dele, ele assinou a certidão de nascimento dela, começa a achar que ele é o pai dela, começa a achar, mas eu ainda acho muito estranho, porque tudo ali com jogos de herança tem que ter um pezinho atrás, porque tudo não é o que parece. E no fim a gente descobre que ele não é o pai dela, mas que ele tem sim uma filha, a Ivy, e que ele vai cuidar dela, que não quer que ela vá pra mansão. Todo esse plot twist, assim, eu fiquei bem chocada, porque eu não esperava. A autora foi pra outro caminho e não o que eu imaginava que fosse ir. Mas, modéstia à parte, eu gostaria que ele fosse o pai dela, sim, porque ele é muito melhor do que aquele Rick, né? Que é aquele Rick se envolvendo com a Sky só pra atingir, tentar roubar a herança da filha? E a Sky, olha, suja ao limite. Além de tentar matar a Avery, ela se junta com o pai dela, fica brincando, fazendo joguinhos, não tá nem aí pros filhos. Assim, ó, mulher odiosa, gostei muito que os dois estão na prisão e que o Warren vai deixar eles lá na prisão, mesmo não sendo eles que tentaram matar a Avery dessa vez. Eu gostei muito que a autora trouxe a Max pra perto da Avery, que a Max estava lá. Eu gostei demais, ela é incrível, ela é um balanço de equilíbrio pra história maravilhoso, ela faz piada, eu dou risada com ela, eu acho ela maravilhosa. E eu gostei muito que quando a Avery se machucou, ela ligou pra mãe dela, a mãe dela foi lá cuidar dela, sabe? Eu achei incrível, eu gostei muito do enredo. Espero que a Max fique lá com a Avery, que ela não volte pra casa, ela que fique lá, ou vá pra faculdade, sabe? Porque eu gostei muito delas juntas, e a amizade delas salvou a Avery em diversos momentos. E além de tudo, a Max deu um empurrãozinho ali, né, pra Avery se decidir, Grayson ou Jameson? Grayson ou Jameson? E ela, né, evidentemente escolhe o Jameson. Mas na minha visão, isso tem muito a ver com que o Jameson esteve presente com ela em diversos momentos. O Grayson escolheu se afastar. Então, ela também tem menos momentos com ele, a gente também acaba shippando eles mesmos, porque tem menos momentos com ele. Só que eu gostava mais dele no primeiro livro. Só que as cenas do Jameson e da Avery, nesse livro, eu gostei muito que o Jameson parou de brincar com a situação, começou a levar a sério, disse que gostava dela de verdade. Então, eu gostei muito do rumo que o casal foi se tornando, e gostei muito que isso foi aos pouquinhos inserido na história. Ela não transformou a história sobre o enredo amoroso deles. Então, eu achei muito legal. Toda a história da mãe da Avery, os segredos da mãe da Avery, a gente já imaginava que tivesse alguma coisa a ver com o Toby, mas eu não fazia nem ideia, nem teorizei que ela pudesse ser irmã da mulher que morreu lá no incêndio, e essa pra mim foi a parte um pouquinho mais fraca da história, essa ligação, assim, sabe? Foi bem conveniente pro livro, mas eu não achei ruim não, mas pra mim foi o elo mais fraco, assim, da história foi isso. Mas eu gostei, eu achei que é bem legal, assim, eu gostei bastante que, na verdade, foi o Toby que deixou a mãe dela, e que daí eles nunca mais se viram, só se viram no dia que a Avery nasceu. Gostei que o Harry, Toby, foi atrás da Avery depois que a Hannah morreu, que é a Sarah, né? Então, eu achei muito legal tudo isso também, eu gostei do enredo. Achei legal a Avery descobrir que a mãe dela, sim, viveu uma história de amor. E fiquei, sim, triste que o Toby não era o pai dela, assim como a Avery ficou.
O tal do segurança Eli lá, eu sempre desconfiei dele, sempre desconfiei. Mas eu não desconfiei da maneira correta, porque eu não imaginei que ele tinha uma irmã, não imaginei que a irmã dele era empregada lá, ou que ele podia ter alguma relação com o incêndio, não imaginei nada disso. E uma coisa que eu gostei, que eu acho que vai estar presente no terceiro livro também, é a descoberta que os guris têm em relação aos pais deles. Então a gente começa ali com o Grayson, descobrindo um pouco mais sobre o pai dele, conhecendo aquele ser humano ridículo, que graças a Deus morre no final, né? Morte aí novamente. Graças a Deus, não é nem a Avery que mata ele, então ela não precisa nem viver com essa culpa na consciência. Mas a gente vê também o Nest conhecendo o pai dele, ele vê ele pessoalmente, parece que o pai do Nest não é tão ruim quanto o pai do Grayson, né? No fim, o Tobias pagou ele pra ficar longe. Eu não entendo por que o Tobias queria tanto os pais dos guri longe, eu acho que ele queria ele só pra ele, daí não queria que os pais se envolvessem. E eu tenho quase certeza que a gente vai descobrir nesse próximo livro um pouquinho mais sobre os pais do Xander e do Jameson, até porque o Xander tá pesquisando isso e ele acha que o velho deixou pra ele realmente isso. Descobrir quem eram os pais, ou se não era isso, é isso que ele tá decidindo fazer. Então ele vai ir atrás, ele vai descobrir. E eu achei bem legal, acho que vai ser grande parte do enredo do próximo livro. Não acredito que a história do Toby tenha acabado por aí, eu acho que sim, ele vai voltar no próximo livro. A gente vai ter que ter uma explicação sobre aquela moedinha de ouro, o que é aquilo, eu preciso saber o que é aquilo. E eu acho que a Avery também vai querer saber o que é aquilo. Uma coisa que eu gostaria muito, mas eu acho que se tivesse, talvez perdesse um pouco a essência do livro, é a gente ver a perspectiva dos guris às vezes. Então, eu gostaria muito de ver o que o Grayson pensou quando encontrou o pai dele. O que o Jameson estava pensando quando a Avery se acidentou e ele teve aquele confronto com o Grayson, culpando o Grayson que não fez nada. Enfim. Então, eu gostaria de ver, às vezes, a perspectiva deles. Principalmente o Nest, foi conhecer o pai. O que ele sentiu? O Nest gosta da Libby? Eles são um casal? Eles não são um casal? Mas eu gosto da perspectiva da Avery, sabe? Por isso que eu disse, eu gostaria de ver a perspectiva dos guris, mas eu não gostaria que isso fosse introduzido na história. Poderia ser uma coisa assim, um spin-off depois, um livrinho à parte que a gente tem na coleção da seleção. Isso aí eu acho interessante. Eu com certeza leria pra entender um pouquinho mais o que eles acharam, o que eles pensaram. Mas não, eu não quero que isso interfira na linha geral do livro. Pelo menos hoje eu penso que se colocasse isso nesse livro iria atrapalhar sim. Não sei qual que são as ideias da autora para os próximos livros, mas eu gostaria sim de ver a perspectiva dele de vez em quando. E outra personagem que eu espero que explorem mais no próximo livro é a Libby. Eu acho que se ela for pra ficar com o Nest, que ela fique com o Nest de verdade. Essa enrolação aí de não se deixar claro se eles estão juntos, se eles não estão. E eu gosto muito da Alyssa. Por mais que às vezes ali ela tenha algumas atitudes que eu não concordo tanto, eu gosto muito. Acho que o primeiro objetivo dela é proteger a Avery. É proteger a herança da Avery, é ela ficar com a herança. Claro que ela tem interesse pessoal e profissional nisso, né? Mas ela foi lá, fez de tudo pra tirar a Avery do hospital, botar em casa só pra ela não perder a herança. Então eu acho que a Avery também entende isso. E eu também gosto disso. Então, gente, ano passado, Jogos de Herança foi meu primeiro livro favoritário do ano. E esse ano, Jogos de Herança é de novo meu primeiro livro favoritário do ano. Tô virando, assim, ó, cadelinha dessa coleção. Eu tô apaixonada, eu já tô ansiosa pro próximo livro. Já falei disso, tô até nas minhas outras redes sociais, porque eu amo muito esse livro. Se você quer ler, leia, porque vale muito a pena, você vai gostar. E se você já leu, comente nos comentários quais são a sua opinião. Você gostou tanto desse quanto do primeiro? Você gostou que a Avery ficou com o Jameson? O que você achou desse segundo livro? E é isso que eu tenho pra falar hoje. Até o próximo vídeo. Me sigam nas redes sociais. Beijos!